Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Edna Marta, da área de Línguas e Sociedade, e hoje eu quero conversar com você a respeito do ENAD. Vamos juntos resolver uma questão que saiu na última edição desta prova. Vamos lá? Então, esta questão foi a questão número 35 do curso de licenciatura em letras em inglês. Pessoal, quando vocês se deparam com uma questão que tem uma imagem, é muito importante vocês observarem os detalhes dessa imagem antes de tentar responder. Então, o que é importante observarmos aqui nessa questão? Primeiro lugar, é uma questão, é um texto que foi retirado de um livro didático de língua inglesa. E como é que nós sabemos disso? Porque ali na base da imagem nós temos a indicação da fonte. Além disso, nós sabemos também que essa atividade é do livro do professor. E como é que a gente sabe disso? Porque nós temos aqui as instruções na cor vermelha ou cor cor-de-rosa, né? E o que está dizendo essa instrução? Essa instrução, então, orienta o professor a como aplicar essa atividade e indica para ele qual é o objetivo. Neste caso aqui, o objetivo da atividade é promover uma discussão em sala de aula com os alunos sobre o cyberbullying. Outro ponto bastante interessante é que esse texto foi retirado de um site real. Nós também temos a fonte do site ali na parte inferior do texto. E o que é que o aluno tem que fazer com esta atividade? Em primeiro lugar, ele tem que ler os fatos que foram retirados deste site a respeito do cyberbullying. E os alunos têm que discutir entre eles qual desses fatos foi o mais surpreendente. Então, observem, pessoal, que é uma atividade voltada para o ensino de língua inglesa, porém o foco não é gramática. O que é que nós esperamos aqui com essa atividade? Que o aluno exponha seu ponto de vista, que tenha um pensamento crítico e reflexivo a respeito dessa questão do cyberbullying, que é um tema bastante contemporâneo. Então, percebam que é uma atividade que vai demandar, obviamente, conhecimento linguístico, né, da língua inglesa, mas mais do que isso, é uma atividade que vai promover muita interação, perdão, muita comunicação por parte dos alunos. Então, gente, tendo isso em mente, tendo observado esses detalhes, aí nós partimos para a questão. E o que que a questão solicita do candidato? Solicita que o candidato analise qual dessas metodologias de ensino de língua inglesa dão a base para aquela atividade do livro de aprendizagem e ensino de língua inglesa. Então, aqui as opções que nós temos são abordagem natural, método audiolingual, a abordagem comunicativa e a aprendizagem baseada em tarefas. A opção correta desta questão é a alternativa C, a abordagem comunicativa. E por que que a gente sabe que é essa abordagem a correta? Por quê? Porque quando nós falamos de abordagem comunicativa, nós estamos falando de comunicação, de interação, de construção de sentidos, de troca de ideias, de discussão de um problema real que é o cyberbullying. Geralmente, na abordagem comunicativa, nós usamos textos autênticos, ou seja, textos retirados de sites, de revistas, de livros, de qualquer meio de comunicação, certo? É uma abordagem que faz com que os alunos negociem sentidos, expressem opiniões, interpretem as informações e participem de práticas sociais reais, como é o caso da discussão. Então, pessoal, é uma abordagem que vai definitivamente promover o uso significativo da língua em um contexto real. Tudo bem, prof, então por que as outras não estão corretas? A gente sabe que a C é a correta, mas vamos ver por que as outras não estão corretas. Aqui, pessoal, talvez o candidato poderia ficar em dúvida entre a A e a D. Por quê? Tanto a abordagem natural como a aprendizagem baseada em tarefas vai demandar do aluno, obviamente, o uso linguístico, mas não necessariamente tendo foco na gramática, tá? Então, tanto a alternativa A quanto a D falam sim de uso de língua inglesa num contexto real, porém, a base pedagógica da questão, o foco é comunicação, é discussão, é troca de significados.
Percebem isso, pessoal? É uma atividade que exige do aluno, como eu disse antes, posicionamento crítico, reflexão a respeito de um tema contemporâneo. Então, é um pouco além do que seria a alternativa A e a alternativa D. Então, essas realmente não poderiam ser as corretas. E a alternativa B, obviamente, é a que realmente grita aos nossos olhos, porque fala do método audiolingual. E é um método que vai falar muito de repetição, de automatização de estrutura. O controle na forma linguística, na gramática, é muito forte. Então, definitivamente, a alternativa B não seria a correta, tá? Então, pessoal, o que é interessante nessa questão é como ela aciona no candidato uma série de habilidades, competências e conhecimentos para resolver a questão da forma correta, né? Da melhor forma possível. Então, é uma atividade que vai exigir do candidato a compreensão das teorias linguísticas, né, de aprendizagem de língua. Exige do candidato também o conhecimento dessas abordagens, né, as características de cada uma delas, para que ele possa identificar qual é aquela que dá a base para a atividade do livro didático, que foi a questão apresentada no início, do enunciado. Então, o candidato ele tem que conhecer as características da abordagem comunicativa, da aprendizagem baseada em tarefas, da abordagem natural, do método audiolingual e, principalmente, ele tem que saber que a abordagem comunicativa tem o uso significativo da língua, demanda interação social e o foco sempre no sentido e na comunicação. Quando chegar a vez de vocês fazerem o ENAD, observem os detalhes da questão, combinado? Porque isso vai ajudar muito na resolução e com certeza vocês terão muito sucesso nessa prova. Combinado, pessoal? Um grande abraço para vocês e até uma próxima oportunidade. Tchau!